lá, nesse vídeo a gente vai falar sobre a comparação de banco. Para a gente acessar a listagem, a gente vai vir em atividades, banco de dados e comparação de banco. A comparação de banco ela vai ser utilizada para a gente validar o nosso processo de teste. Uma forma mais ágil e fácil de a gente conseguir validar se o nosso processo foi executado com sucesso. O importante, a gente consegue validar, através de uma consulta SQL, os dados que foram gerados na base. Então a gente pode validar diversos módulos diferentes, integrações, através desse select dentro da base. A gente pode fazer um union no select entre dois módulos, a gente pode utilizar várias atividades de comparação. A gente tem essas duas opções ali para a gente conseguir fazer essa validação. Então, aqui, para a gente adicionar uma nova, a gente vai clicar em adicionar, a gente vai selecionar assim, o nome padrão, valida, coligada, por exemplo. Aqui a gente pode clicar no grupo todos, para como administrador, e vamos clicar em continuar, versão 12.1.2510. A descrição vai ser valida, ligada, criada. E aqui a gente tem o cenário de execução, que ele também pode ser por contexto ou base específica. Assim como na atividade de script SQL, o contexto ele vai buscar de duas formas diferentes qual base que ele vai executar essa comparação. Quando a gente tiver restaurações de base dentro do nosso projeto de teste, ele vai utilizar o contexto dessa restauração, essa base que foi restaurada. E no caso de quando a gente não tem uma restauração, ele vai utilizar a credencial padrão de banco de dados dentro do nosso cadastro de ambiente. Se tiver. Se ele não achar nenhuma das duas, ele vai dar um erro de execução falando que não encontrou nada no contexto. A gente tem a opção também de executar em uma base específica. A gente vai selecionar qual credencial de banco de dados relacionado com essa base. Aqui, a gente vai selecionar a base de dados SQL e a gente tem a opção aqui de selecionar qual que é o script SQL que a gente vai executar nessa base. Pode selecionar, por exemplo, código coligado e o nome da G coligado. E aqui eu vou dar um top dois registros para ele buscar as duas primeiras coligadas para a gente. Aqui embaixo a gente tem a opção de recuperar mock, editar mock e apagar esse mock. O que é um mock? É basicamente a gente, para evitar uma segunda consulta na base enquanto a gente estiver executando, a gente vai fazer uma consulta prévia dos dados que a gente considera como modelo. Então vamos imaginar que tem um processo de criação de coligada. A gente vai criar essa coligada através de um AppService, de uma chamada API, e a gente vai recuperar os dados da base no momento que esse processo foi executado. Então, a gente vai ter um modelo exato que a gente quer que a segunda vez que a gente executa esse processo durante o nosso teste, ele tenha exatamente esse mesmo comportamento. Então, a gente vai criar esse mock para esses dados. Então, aqui a gente vai simular que a gente fez um processo manual e a gente vai recuperar o mock após essa execução desse processo manual. Recuperar informações do mock. A gente vai selecionar aqui. É importante que o agent esteja aberto dentro do nosso servidor de automação. A gente vai selecionar o servidor do agent. A gente vai selecionar qual que é a credencial de banco de dados que a gente vai utilizar para executar essa consulta aqui SQL e buscar os dados para o mock. Então aqui é importante que seja um select sempre. E que a gente vai selecionar a credencial de banco de dados, que vai ser também SQL. Vamos clicar em confirmar. E aqui ele já vai trazer para a gente os dados que ele encontrou na base de dados. O campo código ligado e nome e o top 2 filtrando os dois primeiros registros. Aqui a gente pode perceber que a primeira coligada não tem nome na nossa base e a segunda tem um nome. Eu consigo editar essas informações sem precisar recuperar essas informações novamente. Posso clicar em editar informações do mock e aqui ele vai abrir um menu para a gente conseguir editar cada um dos campos. E aqui eu vou editar para o nome TOTOS apenas. Clique em confirmar e ele edita aqui já o registro para mim. Então eu não preciso recuperar novamente essas informações do mock. É muito útil para a gente não precisar executar toda uma automação para chegar em um cenário específico. Só edita o mock aqui quando a gente precisar alterar a nossa atividade. A gente tem a opção de apagar informações do mock. Ele vai apagar o que está ali embaixo, se a gente clicar em confirmar. E aqui a gente finalizou a nossa criação da atividade de comparação. Como é que funciona o processo depois? Quando eu executar essa atividade, ele vai executar o processo SOAP, né, dentro do projeto de teste. Provavelmente a gente vai ter uma atividade de teste de regra de negócio antes da atividade de comparação. E quando esse processo for executado e gerar os dados dentro da base, ele vai executar essa consulta aqui na base de contexto ou base específica e validar com um dado que está exatamente aqui dentro desse mock. Então, quando eu executar na minha base de contexto o select da coligada, ele tem que estar exatamente igual a esse aqui. Se tiver qualquer coisa diferente, ele vai me mostrar dentro da execução para mim, do log de execução, quais são os campos que estão diferentes. Ele vai selecionar em vermelho para mim, inclusive. A gente vai mostrar isso agora para a gente conseguir observar o log de execução da comparação de banco. Aqui, seguindo o exemplo da nossa criação de comparação de banco de dados,
A gente executou aquela atividade. No nosso caso, deu falha, justamente porque a nossa base está com o campo TOTS vazio e a gente preencheu um valor lá dentro do nome. Então, quando acontece isso, a gente pode ir no log de execução dessa atividade, visualizar os logs mais detalhados, e aqui a gente tem uma aba de diferenças que ela já vai abrir para a gente. A gente pode perceber que tem apenas uma linha, ou seja, a segunda linha não teve diferença nenhuma, por isso ela não apareceu aqui. A única diferença foi na primeira linha, em que a minha base de teste esperava zero na primeira coluna e obteve zero dentro do mock, só que no nome que tem na minha base de teste que está vazio, no mock estava como TOTS, que foi o que a gente preencheu. Então aqui ele vai mostrar para mim os campos que foram diferentes, que no caso é a coluna nome, e qual que é o valor que estava diferente. Como estava vazio e aqui estava com o nome preenchido, a nossa base de teste vai estar como vazio, e o nome preenchido aqui, conforme a gente esperava. Então assim a gente consegue validar qual que foi o erro da nossa comparação de banco. Vai ser muito útil para a gente validar o resultado do nosso processo de teste. Então vamos para os próximos vídeos agora.